A gente classificou as variáveis em duas categorias possíveis. Elas podem ser contínuas ou podem ser discretas. A gente classificou as equações entre lineares e não lineares. Aqui eu estou dizendo equação no sentido mais amplo possível, então englobando também as inequações. Sempre dá para converter uma equação numa inequação, então dá para pensar as duas de uma forma parecida. Considerando também o que vai estar na função objetivo, então não apenas as restrições, mas qualquer tipo de operação que apareça na descrição do nosso modelo. Então, considerando que as variáveis podem ter duas categorias e as restrições e a função objetivo podem ter outras duas categorias, no final das contas a gente tem 4 categorias com essas combinações. E a gente começa com os problemas de programação linear, que são os mais simples possíveis, em que as variáveis são contínuas e as restrições são lineares. A gente pode complicar um pouquinho, complicar do lado das equações. Então, se a gente tiver equações não lineares e continuar com variáveis contínuas, a gente teria um problema não linear. De novo, se fosse só a função objetivo não linear, a gente também teria um problema de programação não linear. De vez em quando a gente faz essa distinção entre se é só nas restrições ou só na função objetivo, como eu vou falar no próximo slide. A gente tem problemas MILP, que são problemas misto inteiros. São problemas que misturam variáveis contínuas e discretas, então tem os dois tipos de variáveis, mas as restrições são só lineares. E a gente tem a pior combinação possível em termos computacionais. São os problemas misto inteiros não lineares. A gente tem variáveis contínuas e discretas, e a gente tem restrições não lineares. Existem algumas categorias a mais. Existe, por exemplo, a categoria dos IP, são os problemas de programação inteira. Então eles não têm nenhuma variável contínua, eles têm variáveis puramente discretas. Mas aqui a gente está pensando nas classes de problemas mais interessantes para os processos químicos, por isso que tem algumas que não estão aparecendo nessa tabela, nessa lista. E essa sim é uma tabela de aplicações das diferentes classes de problemas conforme não é exatamente o mesmo nível da nossa pirâmide de automação, porque aqui tem algumas decisões de design, mas a gente pode pensar no design como sendo aquelas decisões mais de alto nível, mais de impacto mais distante. E qual é a tendência geral? A gente acaba tendo um pouco de tudo. Então, na verdade, a gente pode formular qualquer problema de qualquer forma. Mas o que a gente tende a evitar? Quando a gente tem aplicações que são mais embaixo na pirâmide, especialmente as aplicações de controle, a gente não pode se dar ao luxo de fazer problemas muito difíceis de resolver computacionalmente. Né? Problemas misto inteiro não lineares para as aplicações de controle não são os mais recomendáveis. Existe a classe dos controladores híbridos, que tem uma parte discreta, então a gente vê que existem sim problemas de controle envolvendo problemas misto inteiro lineares ou misto inteiro até não lineares, mas o grosso das classes de controle avançado ficam nas categorias ou LP ou NLP. Existe também a QP, a programação quadrática, e esse aqui é um caso em que a gente faz distinção entre o que é restrição e o que é função objetivo. A QP é uma classe de problemas em que as restrições são todas lineares e a função objetiva é não linear, mas ela é não linear do tipo x ao quadrado, só de ter um produto de variáveis. E como as restrições são todas lineares, ela acaba sendo uma classe também simples de resolução. A gente não vai entrar muito no mérito da QP durante esse curso, só para completar o que está aqui. E tem outras classes que não são exatamente classes, mas são técnicas de resolução, que estão aqui nessa tabela, que são técnicas heurísticas, então são problemas que poderiam ser resolvidos de outras maneiras também. Então a gente pode, por enquanto, dar uma ignorada nessa última coluna. Nas operações de planejamento, a gente não consegue escapar muito da parte inteira. Sempre tem alguma decisão que ou é ou não é, ou abre ou não abre. Então é por isso que, seja para scheduling, seja para planning, a gente acaba tendo, de alguma maneira, decisões descontínuas, decisões discretas a tomar. E quando a gente está pensando em design de equipamentos,
De vez em quando a gente consegue ficar na classe mais simples, a gente consegue formular só balanços globais e com isso conseguir escrever esses problemas de forma linear, mas o mais comum é que a gente precise trazer um pouco mais da física do problema, e é por isso que vão aparecer não linearidades. Agora a gente vai ver um pouquinho dos detalhes de cada uma das classes, depois vai ter um vídeo explicando os algoritmos de resolução de cada uma delas. Por enquanto é só uma visão geral das 4 classes que a gente vai trabalhar aqui. Então a programação linear é a mais simples de todas, como eu já tinha comentado anteriormente. E para vocês terem uma ideia do que é ser uma classe simples hoje em dia, a gente consegue resolver um problema LP de forma praticamente instantânea. E mesmo se ele for gigantesco, se ele tiver milhões de variáveis, ele não vai levar mais do que alguns segundos. Então, quando a gente vê algum problema LP, a gente fica tranquilo de que ele vai ser resolvido de maneira muito, muito tranquila. No entanto, a vida é sempre complicada, e são poucos os nossos problemas, especialmente na engenharia química, que a gente consegue representar bem por um LP. De vez em quando a gente vai fazer um trade-off também entre representar de uma maneira mais simplificada e ter um algoritmo de fácil resolução, especialmente se a gente pensar nessa tabela anterior, quando a gente pensa nos algoritmos de controle, é muito comum você ter controladores lineares, mesmo para plantas não lineares. A ideia é que o meu modelo vai ser mais ou menos bom, vai ter algum errinho por aí que não vai dar para escapar, mas ele pode ser resolvido rapidamente, e é o requisito mais importante numa aplicação de controle. Os problemas de programação não linear. Qual é a dificuldade, qual é a diferença muito, muito grande que esse pequeno nzinho aqui vai trazer? Quando a gente começa a falar de funções não lineares, a gente tem coisas que fazem curvas, coisas que não são mais só retas ou planos. Então isso quer dizer que a gente pode ter ótimos locais. A gente pode ter situações, por exemplo, como a que está aqui. Essa é uma ilustração do que seria uma função não linear, então uma função fazendo algumas curvinhas. E numa função desse tipo, se a gente fizer só aquela nossa técnica básica de derivar a função i igual a zero, a gente tem 3 pontos possíveis em que a derivada se anula. No entanto, alguns desses pontos são pontos de mínimo, um ponto desse em que a derivada se anula é um ponto de máximo. Se a gente estiver procurando minimizar essa função, a gente pode acabar ficando preso nesse ponto x1, que é só um mínimo local, enquanto esse ponto x3 seria um mínimo global. Então, se a gente pensar nesse eixo como se fosse um eixo de custo, a gente podia acabar parando numa solução que tem um custo que é maior do que o melhor custo que se pode atingir. E quando a gente está lidando com um problema não linear, isso aqui é o arroz com feijão, isso aqui vai aparecer todo o tempo. E raramente a gente vai ter a oportunidade de fazer um gráfico e enxergar isso. Então a gente vai ter que intuir que esse problema pode estar acontecendo, mesmo sem conseguir enxergar geometricamente, porque a gente vai estar trabalhando numa dimensão muito grande e vai ser difícil de graficar isso aqui de alguma forma. Relacionado com isso, a gente também tem uma sensibilidade muito grande à condição de partida. Depois a gente vai falar melhor dos algoritmos de resolução, mas intuitivamente o que acontece? Imagina que eu parto de um ponto que está por aqui, e eu vou tender a minimizar a função, eu posso acabar ficando preso nesse mínimo local. Enquanto que se eu chutar por aqui, eu vou estar mais perto desse outro, então eu vou tender a me aproximar desse outro. Não necessariamente, os algoritmos não são sempre nem sempre você vai convergir porque está mais perto, mas é só uma intuição. E a coisa pode ficar complicada. Às vezes, se você chutar o seu ponto inicial muito mal, você não consegue nem satisfazer as restrições. A gente vai depois abordar melhor essa questão. Enquanto, se a gente comparar com a classe anterior, com os LPs, o algoritmo principal que a gente usa para resolver os LPs acaba conseguindo, não se importa muito com o ponto de partida. Você pode até dar um ponto de partida, mas na prática não vai fazer diferença nenhuma. Enquanto, quando você tem não linearidades, você tem que trazer esse conhecimento externo do problema para ajudar o solver a chegar na solução. Eu estou dizendo solver aqui no sentido mais genérico, não é o solver do Excel em letra maiúscula, é qualquer algoritmo de resolução de problemas não lineares vai sofrer desses 2 problemas porque são intrínsecos da natureza da matemática do problema. Como a gente viu já na tabela
de alguns slides anteriores, os problemas não lineares são muito comuns na indústria química, por tudo que a gente já comentou, né, da necessidade de escrever balanços, da necessidade de incorporar termodinâmica. Então, os nossos problemas normalmente são difíceis. As palavras-chave para vocês procurarem alguns algoritmos, tem o algoritmo de SQP, que é um algoritmo de programação quadrática sucessiva. Ele vai aproximando uma função genérica, ele vai aproximando por funções quadráticas. E o algoritmo de gradiente conjugado, descida de gradiente, que a gente explicita um pouco melhor nos outros vídeos. Os problemas que têm parte discreta, por exemplo, misto inteiro lineares, eles também são bastante difíceis. Eles têm a parte linear, que é tranquila, mas eles têm essa dificuldade do misto inteiro. E eles são difíceis, inclusive, no termo técnico. O nome deles, a categoria que a gente batiza eles hoje em dia, uma categoria de complexidade computacional, é NP hard. O NP é de não polinomial, quer dizer que a gente não tem algoritmos que sejam polinomiais. A gente não tem algoritmos rápidos para resolver esse tipo de problema. E é um certo debate se existe algum tipo de algoritmo desse. Não, a gente não tem, mas será que existe alguma forma de escrever isso de uma forma mais eficiente? Essa é uma questão em aberto. A gente não tem certeza nem se existe ou não existe. Provavelmente não existe, mas a gente não tem uma prova de que não existe. E para a gente sentir melhor o drama dos problemas misto interlineares, a gente tem que levar em conta a velocidade com que as combinações crescem. A gente vai ilustrar um pouquinho melhor essa questão da velocidade das combinações no próximo slide. No entanto, assim como os problemas não lineares também são extremamente comuns na nossa indústria, os problemas misto inteiros também são bastante comuns, porque eles representam essas descontinuidades, essas decisões ir para um lado ou ir para um outro. Então é um pouco a mesma história do slide anterior. A gente tem um problema matemático intrínseco e a gente tem uma necessidade também intrínseca de usar esse tipo de classe de problemas. Também merece atenção durante o nosso curso. O algoritmo que a gente mais utiliza é o Branch and Bound. Ele vai fazendo uma árvore e depois vai limitando essa árvore. Também a gente tem um vídeo explicativo específico dessa técnica. Para a gente sentir o drama da complexidade computacional, a gente pode falar um pouquinho sobre o problema mais comum da otimização, mais clássico, que é o caixeiro viajante, em inglês, Traveling Salesman Problem. E de vez em quando a gente encontra ele só com a abreviação TSP. A ideia do caixeiro viajante é uma coisa que a gente consegue explicar para qualquer criança. Então você parte de um conjunto de N cidades, você conhece as distâncias entre todas as cidades e você quer fazer a melhor rota possível. Por melhor rota, a gente vai encontrar o menor caminho, então a minimização da distância total, passando por todas as cidades, só que passando só uma vez em cada cidade, exceto pela cidade de origem. Você vai partir da cidade de origem, vai percorrer todas as outras e em algum momento vai voltar para a cidade de origem. Graficamente seria isso aqui. Imagina que o ponto A, a cidade A é o nosso ponto de partida. Eu conheço todas as distâncias entre cada parzinho de cidade, só não está escrito aqui. E aí, como é que eu vou percorrer isso aqui? Eu vou percorrer para lá, para cá? Não sei. Se a gente fosse pensar numa enumeração das soluções, a gente podia pensar que, partindo do ponto A, eu poderia avaliar se eu vou para o B, se eu vou para o C, se eu vou para o D, se eu vou para o E. Então, eu teria essas 4 possibilidades. Imaginando que a gente escolheu ir para o B por alguma razão. Quando eu chegar na cidade B, eu vou ter de novo o mesmo dilema. Então eu poderia ir para o C, poderia ir para o D, poderia ir para o E. Então, no primeiro nível eu tinha 4 possibilidades, no segundo nível eu vou ter 3 possibilidades, e assim por diante. As decisões aqui são todas discretas. Então, vai ou não vai. Esse problema não tem nenhuma variável contínua. Então o TSP seria daquela classe de IP, de problemas de programação inteira, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O nosso número de combinações possíveis nessa discretização, ele cresce com o fatorial do número de cidades. Então a gente tinha 5 cidades, e eram primeiro 4 decisões, depois 3 decisões, depois 2 decisões, o que quer dizer que o total de decisões era 4 fatorial, 4 fatorial, 24 combinações,
E com 24 combinações a gente consegue até escrever numa folha de caderno, escrever todas as combinações e ver qual que é a melhor. No entanto, fatorial é uma coisa que cresce muito, muito rápido. Se a gente tivesse 70 cidades, por exemplo, ou poderia pensar em 70 pontos de venda, não precisa ser cidades, poderiam ser simplesmente 70 destinos, 70 fatorial, 69 fatorial, na verdade, porque é um a menos, mas com n igual a 70, a gente ia ter 10 elevado a 100 combinações. E 10 elevado a 100 é um número bastante grande. A gente estima que no universo inteiro tenham 10 a 82 átomos. 10 a 82 já é um número absolutamente inconcebível para a gente. Você imagina você multiplicar isso por 1 bilhão, multiplicar isso por 1 bilhão de novo. E esse é o número de combinações que a gente tem para 70 cidades, que não é nada do outro mundo. Então, tem um problema fundamental, que é lidar com essa explosão, com essa enormidade de combinações. Como eu falei para vocês, se alguém algum dia inventar um algoritmo polinomial, resolveria esse problema que está em aberto, de saber se existe ou não existe. E existe um prêmio do Clay Mathematics Institute para resolver alguns problemas que estão em aberto, são esses Millennium Problems, e eles prometem um prêmio de $1 milhão para quem resolver cada um deles. É claro que se você resolver um problema desse, você vai ganhar muito mais do que $1 milhão, simplesmente com as aplicações comerciais que teriam isso. E também por isso que é bem provável que esse algoritmo não exista. Mas, em termos mais rigorosos, é um problema matemático em aberto. Passando agora para a nossa última classe de problemas, os problemas misto, inteiro, não lineares. A gente já viu que as não linearidades trazem problemas, a gente já viu que a parte descontínua traz problemas. Agora vocês imaginam quando a gente tiver que juntar as duas coisas. A gente vai ter realmente uma vida complicada pelos dois problemas, né? Por árvores muito grandes e pela possibilidade de ter essas barriguinhas, esses ótimos locais. Também é uma área que está em desenvolvimento, existe uma melhoria constante nos últimos anos em relação a isso. Existem algoritmos comerciais, então o Dicopт, por exemplo, que é desenvolvido pelo pessoal da Carnegie Mellon, especialmente pelo Grossman. É um algoritmo comercial que funciona bem hoje em dia mesmo para problemas com dimensão real. É curioso mencionar isso, é feito pelo pessoal da engenharia química, é um algoritmo genérico para resolver problemas misto, inteiro, não lineares, mas quem propôs isso foi um engenheiro químico e não um matemático aplicado, justamente porque na nossa área a gente tem uma demanda por resolver esses problemas que misturam essas duas complicações. Então é por isso que os engenheiros químicos acabam tomando um pouco a dianteira, mesmo nessa área que seria de matemática aplicada. Isso aqui, obviamente, tende a melhorar com o tempo, com mais gente pesquisando, com o desenvolvimento de hardware, mas hoje em dia você não consegue ter certeza que você vai resolver um problema misto, inteiro ou não linear, assim, de bate-pronto. Se der para reformular o seu problema em alguma outra classe, melhor. Então, será que você realmente precisa desse rigor todo? Será que não dá para fazer alguma hipótese que vai te permitir, por exemplo, se ver livre das não linearidades e ter um modelo um pouco mais aproximado, que vai representar um pouco pior o seu processo, mas talvez seja mais fácil de resolver. Então, especialmente se você estiver formulando como um misto inteiro não linear, vale a pena você olhar com carinho para o seu problema. Aconteceu com um colega meu, eu estava vendo um modelo que ele e uns outros companheiros tinham escrito. Ele era um misto inteiro não linear de graça, simplesmente eles tinham cometido um erro, não é que eles iam perder alguma coisa de precisão se eles mudassem de classe, é simplesmente porque eles tinham escrito mal o problema deles, e com um pequeno rearranjo, com uma troca de variáveis, dava para se ver livre da parte não linear, e aí ficaria um problema muito mais tratável. Então, às vezes é só uma distração ou uma falta de prática de quando a gente está escrevendo esse modelo. A gente vai tratar disso depois, de como evitar algumas não linearidades. De vez em quando não tem como, tá? Então, aqui a pergunta não tem resposta, de vez em quando você precisa do rigor. Então, às vezes a gente vai conseguir se livrar dessas complicações, mas às vezes não. Para encerrar esse assunto, já está no Moodle os vídeos que explicam um pouquinho dos algoritmos de cada uma das classes. E
A mensagem que eu quero passar para vocês é que a gente vai começar resolvendo os problemas de otimização via Excel, mas o software do Excel tem um limite de 100 variáveis, que você estoura muito facilmente. Então é por isso que a gente vai precisar de alguns outros programas, algumas outras técnicas, conforme a gente queira resolver problemas maiores. Se der para você resolver no seu solver, muito que bem, mas nem sempre vai ser o caso. Por experiência própria, o tamanho dos problemas pode chegar em literalmente milhões de variáveis e de equações com facilidade, mas também depende do tipo de problema. Eu trabalhei muito mais com planning, com decisões mais agregadas, então é por isso que eram problemas que ficavam muito grandes. Se for um problema de controle, a gente em geral está preocupado com problemas que têm uma resolução rápida, e aí a gente acaba se limitando e não tendo tanto rigor no modelo. Como eu já falei algumas vezes, tem que ter um certo balanço nisso. Aqui estão algumas indicações de pacotes. A gente vai falar do GAMS e do Pyomo. Se vocês quiserem ver, quiser dar uma procurada a respeito de outros pacotes, a gente também tem o Ample, o Lindo, o Julia, tem alguns outros. Esses todos que eu estou listando aqui são pacotes de modelagem, são pacotes em que você escreve o seu problema. Nenhum deles é um solver em si, mas eles se comunicam com solvers. Então, nesses pacotes você consegue escrever as equações de uma maneira simples, e aí eles enviam isso para um solver, o solver resolve o problema, e depois esses programas também apresentam para a gente a solução de uma forma. Então são pacotes de modelagem muito mais do que de resolução. A gente raramente precisa interagir diretamente com os algoritmos. A gente fica numa certa camada intermediária que permite a gente escrever os modelos de uma forma mais eficiente.